Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Pai, torna-nos para Ti esta noite. Dobra os nossos corações a Ti. Dobra os nossos corações a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero iniciar a nossa reflexão de hoje lendo para vocês uma história do livro 40 Dias para Mudar o Mundo, do pastor David Jeremias. E é uma história que introduzirá a nossa reflexão esta noite. Eu não vou narrá-la, eu vou lê-la para que a gente não perca a poesia do autor. Vai nos contar a história, deste jornalista que ficou mundialmente conhecido pela sua cobertura na Segunda Guerra Mundial. E essa história acontece ali em 1942. Certo dia, em novembro de 1942, enquanto estava no norte da África, disseram-lhe que preparasse para o domingo seguinte a transmissão do programa Hora do Exército. Essa foi uma grande tarefa. Ele teve de entrevistar líderes, obter mensagens dos comandantes, escrever o roteiro e depois conseguir que o material fosse aprovado pelos censores de guerra. A seguir tocaria música. McVinner descobriu alguns soldados norte-americanos que tocavam jazz e fez com que eles começassem a ensaiar. Por fim, na noite da transmissão, ele conseguiu reunir cerca de 50 pessoas prontas para se apresentar naquele estúdio improvisado, e todos estavam empolgados com aquela transmissão alegre para os Estados Unidos. Exatamente às 20h30, a orquestra começou a tocar. McVinner debruçou sobre o microfone e disse com a voz mais solene possível: estamos em Argel, o coração do norte da África. Os soldados e os pilotos da Força Aérea Britânica e da Força Aérea Norte-Americana, durante as entrevistas com McVinner, contaram histórias dramáticas. O espetáculo terminou com a banda tocando o hino norte-americano. Foi um grande programa de rádio. E depois de terminado, todos os participantes ficaram em estado de êxtase. Eles tinham acabado de transmitir um relato cativante das linhas de frente. E o programa foi ouvido ao vivo por 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Termino. Entretanto, alguns dias mais tarde, McVinner recebeu um telegrama perguntando o que acontecera com a tão esperada transmissão. Ninguém a ouvira. Aparentemente, ela fora enviada na frequência errada e jamais foi recebida pelos Estados Unidos. Ninguém ouviu uma palavra sequer daquela transmissão. Será que isso pode acontecer também na vida cristã? Será que é possível a gente realizar coisas
fazer coisas. Será que é possível a gente empreender esforços? Será que é possível nós empreendermos energias para transmitir algo para Deus? Será que é possível nós esforçarmos tanto para transmitirmos algo para a vida? Isso pode falar de oração? Será que é possível alguém orar, orar e orar? Será que é possível alguém cantar, cantar, cantar? Será que é possível alguém pregar, pregar, pregar? Será que é possível alguém cultuar, cultuar, cultuar? E todas essas ações jamais chegar aos céus, porque a frequência estava equivocada. Porque o coração não estava na frequência do coração de Deus, não estava alinhado com os céus. Você já pensou que é possível estar numa frequência equivocada de maneira a viver um desperdício? Você já parou para pensar que existe muitos movimentos que nós podemos estar a fazer, mas isso não está nos levando a lugar nenhum? Isso não está transformando nenhuma realidade. Isso significa dizer que todas as vezes que a minha vida, que a minha história não está na frequência dos céus, tudo que eu promovo será um desperdício. Você se lembra daquelas duas casas? Construção, material. Alguém fez um plano, vamos construir uma casa. E a casa foi construída. Mas aquela casa sob a areia, ela foi um desperdício. Ela foi um desperdício de investimento. Ela foi um desperdício de energia. Ela foi um desperdício de custos, de recursos. Você se lembra dos solos? 3 solos. Foi um desperdício. 3 solos à beira do caminho, os pedregais, e entre os espinhos, desperdiçaram uma boa semente. Uma boa semente. Meu Deus, quantas sementes que Deus já lançou em muitos de nós, mas a semente não floresceu nessa área porque o solo estava na frequência errada da semente. Não é porque Deus não pensa em nós, não é porque Deus não se importa por nós, é porque às vezes o solo está desperdiçando a semente, porque ele não está na frequência da boa semente. Por que não lembrar da figueira? Consumiu o sol, consumiu a energia solar, o vento, tudo favorável. Mas só havia folhas, 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 folhas. Alguém vai àquela figueira para se alimentar, porque estava com fome, mas foi um desperdício de tempo.
Foi um desperdício de tempo, porque aquela figueira não tinha nada a oferecer, ela não estava na frequência da festilidade. O pródigo, quantas coisas que Deus já nos entregou e se esvaiu, escoou, porque nós saímos da frequência de Deus. O filho saiu da frequência do pai. Palavras que Deus derrama num domingo, que Deus derrama numa terça, que Deus derrama no seu devocional, que Deus derrama através de um louvor, através de um aconselhamento. Deus está derramando sempre sobre nós, mas quando nós estamos fora da frequência, isso vai se desidratando, isso vai se esvaindo. O fariseu entra naquele templo e ele ora. Ele jejua por semana, ele dá esmolas. Mas o texto diz que todos aqueles movimentos do fariseu é um desperdício. E por que é um desperdício? Porque aquelas orações, aqueles jejuns, aqueles cultos, e não está na frequência dos céus. Não está na frequência dos céus. O escriba e o sacerdote desperdiça a oportunidade de salvar um quase morto. Eles desperdiçam o privilégio de interromper a morte na vida do ferido. E por que que eles desperdiçam? Porque eles não estão na frequência do evangelho. Na frequência do evangelho, eles estão na frequência da religiosidade. E quando você está na frequência da religiosidade, você não está na frequência de Deus. E quando você não está na frequência de Deus, você perde oportunidades de interromper morte, de levantar alguém, de erguer alguém. E por que não lembrar do rico, que faz uma grande plantação, e ele faz um dos discursos mais catastrófico da existência. Alma minha come e bebe durante muitos anos. Ele desperdiça toda a colheita, canalizando-a unicamente para si. E quando ele faz isso, há uma voz que diz: louco, que desperdício é isso? Tudo que eu te dei, você está convergindo exclusivamente para você. Essa não é a minha frequência, você é um louco. Você está rico, mas você está pobre na eternidade. O rico, jovem, que chega até Jesus, dizendo: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: você conhece os mandamentos? Sim, eu pratico desde a minha meninice. E então Jesus disse: vai, vende o que tens e vende aos pobres. Mas ele não entra na frequência de Jesus, e ele perde a oportunidade de salvação. O que não falar do rico e o Lázaro? Na narrativa de Jesus, ele desperdiça a oportunidade de assistir o mendigo à sua porta. Ele vive de uma maneira dissoluta, ele vive de uma maneira a desperdiçar a vida. A morte veio e mostrou o prejuízo da desconexão da frequência dos céus. Você me entende? Diga amém. Você precisa esta noite, com todas as suas forças, crer que você foi criado para viver na frequência do Espírito Santo. Quando Deus planejou Adão e o pôs no Éden,
Quando Deus cria o homem e o coloca no jardim, o plano de Deus é exatamente que o homem se movesse no alinhamento dos céus. Ele foi criado para se mover segundo Deus. Mas quando a serpente aparece na tentação, no capítulo 3, o texto vai nos dizer, metaforicamente, a partir dessa reflexão, que ela vai mexer na frequência. Porque a interação de Deus para com o homem na viração do dia era o diálogo. Deus falava com o homem, Deus falava com o homem, e o homem falava com Deus. Essa era a frequência do Éden. O homem, ele aprendeu a falar, foi com o próprio Deus. E Deus descia e falava, e o homem correspondia. Olha a frequência, olha o alinhamento. Mas o texto diz que a serpente veio e mexeu aonde? Mexeu exatamente nas palavras de Deus. Ela chega para a mulher e diz: porventura não foi assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? Percebe que ela mexe, ela destoa, ela corrompe, ela adultera a frequência, ela tira a mulher da frequência, e quando ela interrompe a frequência, acabou, cortou a frequência, se rompe, caíram. E o tempo todo Deus vem insistindo a Israel, através dos profetas, através dos sacerdotes, dizendo: povo meu, o segredo da vida está na frequência da minha comunhão. O segredo da vida é vocês estarem alinhados comigo. Todas as vezes que Israel alinhava com Deus, eles viviam dias nobres, eles viviam dias de grandes alegrias. Mas quando eles saíam da frequência, eles colhiam consequências terríveis. Então, na história, o Cristo aparece encarnado, e ele veio exatamente para nos ensinar o que pode acontecer quando um coração vive plenamente na frequência do Espírito Santo. E este é o texto que nós lemos. No último capítulo das Escrituras Sagradas que temos em mãos, o texto diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem. Olha que extraordinário. Você tem uma voz do Espírito e você tem a voz da igreja. E é interessante que a mesma coisa que o Espírito está falando é a mesma coisa que a igreja está falando. O Espírito não fala vem e a igreja diz vai. O Espírito não diz vai e a igreja diz vem. O texto diz que o Espírito e a igreja estão na mesma frequência, está no mesmo alinhamento, que eles estão falando a mesma coisa. E este é o nosso desafio. Este é o nosso desafio, em viver na frequência do Espírito Santo. Quando nós falamos de avivamento, e o nosso esforço é que, à medida em que nós avançamos, você deseje cada vez mais a viver um avivamento.
As histórias dos avivamentos veio gritar para nós o que pode acontecer quando os céus entram na frequência da terra, ou quando a terra entra na frequência do céu, quando o céu linha a terra consigo. O que pode acontecer? O que é que acontece num culto? O que é que acontece numa adoração? O que é que acontece numa oração? Quando a terra está na mesma sintonia do céu. E Jesus vai ensinar aos seus discípulos os princípios da oração do Pai Nosso. E Ele vai dizer: gente, quando vocês forem orar, orem para que a terra entre na sintonia do céu. Ore para que a terra entre na frequência do céu. Todas as vezes que vocês vão orar, orem: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Jesus está dizendo: orem para que aqui na terra vocês vivem na direção e na frequência que os céus têm para você. Você consegue entender que há muitas coisas que Deus quer transmitir a você? Há muitas coisas que Deus quer gerar em você. Ele quer falar a você. Ele quer instruir você. Ele quer te direcionar na vida que você está. Ele quer falar ao seu coração como escolher, como tomar essa decisão. Ele quer instruir você nos seus papéis, nas suas funções da vida em que você precisa desempenhar todos os dias. Mas para que nós possamos ouvir Deus, para que nós possamos ouvir os céus, existe uma frequência. Nós precisamos clamar pelo Espírito, nós precisamos invocar o Espírito, nós precisamos gritar pelo Espírito. Nós precisamos entender que o Espírito Santo foi nos dado por Cristo Jesus na promessa do Pai, exatamente para nos conduzir na frequência celestial, para que a nossa vida não seja um desperdício, para que a nossa vida não seja uma coisa sem relevância. Apesar de tantas coisas realizando, tantos cultos frequentando, tantas coisas realizando na vida, mas isso não chega, isso não reproduz nada no mundo espiritual. Não. O Espírito Santo foi nos dado exatamente para nos conduzir na frequência dos céus. Uma frequência para você acessar os céus, mas uma frequência para os céus te acessar. Os céus quer acessar você. Os céus quer mexer comigo. Os céus quer comunicar verdades a mim. Deus quer comunicar a mim forças, Deus quer comunicar a mim virtudes, Deus quer comunicar a mim vigor. Viva na frequência do Espírito Santo. É o grito desta noite. Viva na frequência do Espírito Santo. Por que você deve viver na frequência do Espírito? Porque é somente na frequência do Espírito que não haverá desperdício na sua vida. Somente no Espírito não haverá desperdício na sua vida. Olhe para Eliseu. Olhe para Eliseu. Meu Deus. Nem os ossos deste homem foi desperdiçado.
Você consegue entender isso, gente? Você crê nisso mesmo? Você crê assim que isso não é uma coisa isolada na vida, isso tem isso é profético, isso é pedagógico para nós. O homem, gente, se nós juntarmos 99% dos crentes, a gente não consegue ressuscitar um morto. O homem está morto e consegue ressuscitar. Você consegue entender isso ou não? Nem os ossos deste homem foi desperdiçado, até os ossos Deus usou. Eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Eu quero que aonde que eu esteja, Deus use. Um aperto de mão, um sorriso, uma paz do Senhor, uma oração, uma canção, uma oferta, uma generosidade. Eu quero que aonde que eu esteja, Deus pega tudo que há em mim e transmite, transforma em oferta, transforma em bênção na vida de alguém. Eu não quero desperdiçar a minha existência. Eu não quero desperdiçar o tempo em que eu estou vindo num culto. Eu não quero desperdiçar os meus anos. Isso não volta mais. Isso não volta mais. E Deus quer que nós andamos na sua frequência para que tudo que há em nós possa ser instrumento para Ele abençoar alguém, possa ser instrumento para que o céu seja materializado na terra, para que o reino venha para a terra, que tudo que há em mim, tudo que há em nós, venha em bendizer o seu santo nome. A vontade de Deus é que nada na sua vida venha se desperdiçar. Isso só é possível no Espírito Santo. Eu não quero ter a minha vida desperdiçada nem mesmo nos piores momentos. Nem mesmo nos piores momentos. Porque nos piores momentos, olha a bênção que Jesus foi. Olha a bênção que Jesus foi. O homem está vivendo as piores tensões. E Ele está salvando gente na cruz. Ele está salvando o ladrão. Ele está prometendo o paraíso. Ele está perdoando pessoas. Paulo, ele está na prisão. Paulo, ele está sangrando com Silas, mas nada está desperdiçado. Ele está salvando o carcereiro, ele está cantando, ele está orando. Nada está desperdiçado ali. João está em uma ilha chamada Patmos, uma ilha deserta, uma ilha de punições, uma ilha de torturas, de abandono. E mesmo naquele lugar, quem diz que a sua vida estava desperdiçada? Quem diz que o seu tempo foi desperdiçado? Quem diz que João perdeu tempo na ilha? O diabo lança lá, através da fúria do imperador, achando que iria calar a sua voz. A tradição vai dizer que eles pegaram João e colocaram dentro de um tacho de azeite fervendo para que ele fosse morto, mas nada acontece e eles lançam ele na prisão. E quando parecia que João estava abandonado, iria morrer ao relento, a sua vida estava sendo desperdício, a Bíblia diz que os céus se abrem. Oh glória, o céu se abre e Deus revela os céus para João, e o Apocalipse é revelado porque João estava na frequência dos céus. Ele ouve uma voz no capítulo 4 dizendo: João, sobe aqui. Ele ouviu a voz, ele reconheceu a voz, ele estava
estava na frequência da voz: sobe aqui, porque no meio desta ilha nada será desperdiçado. Eu vou revelar as glórias da eternidade e do meu plano para a história de todo mundo. Quando você está na frequência do Espírito, nada se perde na sua vida. Até mesmo aquilo que não dá certo. Até mesmo quando você está vivendo os momentos de grandes frustrações, até nesses momentos, na frequência do Espírito, nada será perdido. Deus vai usar a sua dor, Deus vai usar a sua cicatriz para trazer esperança para alguém, para trazer consolo para alguém, para trazer inspiração para alguém. Quando nós estamos na frequência do Espírito, nada será perdido. Quem crê nesta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Sai da frequência, sai da conexão, sai da comunhão e tudo se perde. Tudo vira amargo, tudo fica insuportável, tudo fica hediondo demais. Mas eu termino dizendo que na frequência do Espírito, não apenas não haverá desperdício, seu momento de oração, seu momento de entrega, seu momento de culto, isso não vai ser perdido, não é um desperdício. Você está conectado com os céus. E aqui, gente, eu penso que é um alerta para nós. É um alerta porque existe essa possibilidade de nós entrarmos no templo e nunca entrarmos na presença. É possível nós frequentarmos reuniões, mas não acessarmos os céus. É possível nós frequentarmos reuniões e desperdiçarmos esse tempo porque nós não estamos na comunhão do Espírito. Mas eu te encorajo a viver na comunhão do Espírito, em ser guiado pelo Espírito, em viver na frequência do Espírito. Porque é somente na frequência do Espírito que você tem graça para resistir. E o texto que veio à minha mente é João 16, 12, 13. Quando Jesus vai dizer o seguinte: ainda eu tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha o texto. Eu tenho muita coisa para entregar a vocês, mas vocês não têm condição, vocês não têm estrutura para suportar isso. Mas percebe que Jesus era Deus. Percebe que Jesus é Deus, e Deus, o Filho de Deus, estava ao lado dos discípulos, mas a presença de Jesus aos discípulos não supria aquela realidade. Eles precisavam do Espírito Santo, porque existem papéis dentro da Trindade. Jesus está dizendo o seguinte: olha, o que vocês têm para receber, vocês só vão suportar quando o Espírito Santo vier para dentro de vós. Existem realidades que você só vai aguentar, você só vai resistir, você só vai suportar se você estiver na frequência do Espírito. E eu termino essa noite falando sobre essa resistência, porque nós vivemos em dias difíceis. Você vive em tensões, você vive em dias de más notícias, você vive em dias de conspirações, você vive em dias em que circunstâncias de todos os lados ameaçam a sua paz, ameaçam a sua alegria, ameaçam a sua comunhão. Você vive situações que vêm para te pesar, que vêm para te limitar, que vêm para te fazer retroceder. Existem ações
conspirações, operações malignas a nos destruir a qualquer preço. Mas como, gente, como que eu vou resistir isso? Somente na frequência do Espírito. Somente quando eu e você, na comunhão do Espírito, andarmos alinhados, Ele dizer algo e nós falarmos a mesma coisa. E existe essa condição, existe essa possibilidade de nós vivermos um estilo de vida em que nós e o Espírito Santo estamos na mesma linha. A igreja primitiva e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, é a mesma coisa, estamos falando a mesma linguagem, estamos na mesma sincronia, estamos na mesma sintonia. Existe este lugar em Deus que está te aguardando lá. E lá é o único lugar que vai lhe dar condição, que vai lhe dar graça para você suportar dias difíceis. No Espírito é a única maneira que você conseguirá resistir tentações, resistir conspirações, resistir perseguições, blasfêmias, difamações, ofensas, inimizades, contendas, falsidades, hipocrisias, traições. Somente na frequência do Espírito você vai conseguir resistir tudo isso com graça. Com graça. Na frequência do Espírito, feridas são abertas, mas o coração não se perde. Na frequência do Espírito, feridas são abertas, mas a paz não sai. Feridas são abertas, mas a alegria não termina. Na frequência do Espírito, você permanece do jeito de Deus. Eu quero vos trazer como inspiração a história do Adoniran Judson. Século XVIII. Ele vai para a Birmânia pregar o Evangelho e ele fica lá quase 18, arredondando 18 anos. Durante 10 anos, 10 anos. 10 anos. Este homem sofre. Este homem sofre perseguições. Ele perde 2 filhos. A sua esposa morre. A sua esposa falece. Ele vai traduzir a Bíblia para o idioma da Birmânia. E quando ele estava preso, a sua casa pega fogo. Eles colocam fogo na sua casa e se perde toda a tradução da Bíblia. Algumas vezes na prisão, colocava ele de cabeça para baixo e derramava balde de vermes nele. Fazia ele caminhar sobre brasas, a ponto de ele perder a sola dos seus pés. Mas esse homem não desiste. 12 anos ele pregando o Evangelho, sofrendo e ninguém se converte. Não tinha nenhuma motivação externa para continuar, para permanecer lá, mas ele permanece. Ele continua. O que faz isso, gente? Como aguentar isso? Como suportar isso? Como resistir isso? Somente na frequência do Espírito Santo. Somente na frequência do Espírito Santo. Quando ele sai da Birmânia, depois de 18 anos, ele deixa 63 igrejas plantadas. Mais de 200 líderes nativos.
Hoje, Mianmar comporta milhares de cristãos, porque um homem resistiu na frequência do Espírito tantas e tantas perseguições sem retroceder. O que não falar da Ellen Berhane, uma cantora cristã na Eritreia, gravou um CD, começou a arrebatar a juventude para Cristo. O governo aprendeu em um container no deserto. De dia chegava a 40 graus, de noite chegava a 20 negativo. Durante anos ela ficou nesse container, com uma filha do lado de fora, sendo violentada, quebrada as suas pernas, estupradas algumas vezes. O que essa mulher, carregava por dentro, que não a fez negar a Jesus? Dentro do container tinha uma folha para ela assinar a qualquer momento, para ela negar a Jesus, e ela seria devolvida para a família, e ela sairia daquela tortura. E ela conta uma vez, ela é viva, já veio ao Brasil há poucos anos atrás. Ela conta no seu livro que um dia ela terminou de ser terrivelmente espancada. E quando levaram ela para o container sangrando, ela foi invadida por uma alegria, que ela começou a sorrir, sangrando, mas sorrindo, e as suas colegas prisioneiras ficaram: o que está acontecendo? Ela disse: eu não sei, eu só estou sentindo tanta paz, eu estou sentindo tanta alegria aqui. O que é isso, gente? Frequência no Espírito Santo. Somente no Espírito Santo você é capaz de desarmar as piores circunstâncias a você. No Espírito, a circunstância nunca vai controlar você. Na circunstância, o teu inimigo nunca terá o trono do seu coração. Na frequência do Espírito, é os céus que comanda. Na frequência do Espírito, é Deus que dirige você. A graça para você resistir. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Diante daquilo que te assombra, diante daquilo que te desafia, diante daquilo que te conspira, somente no Espírito você vai conseguir resistir isso. Muitas pessoas fracassam. Não era porque as suas circunstâncias são impossíveis, é porque elas não estão no governo do Espírito Santo. Eu quero que a gente venha orar esta noite. Quero que nós venhamos orar esta noite para que o nosso coração clame pela frequência do Espírito. Eu preciso ser guiado pelo aquilo que o Espírito Santo quer falar. Eu preciso ser conduzido por aquilo que o Espírito Santo quer dizer. Eu não posso destoar, eu não posso desafinar da voz do Espírito Santo. Porque no Espírito, gente, existem situações, existem circunstâncias que você só vai conseguir viver, superar, prevalecer, se você estiver na frequência do Espírito Santo. Não é algo a ser terceirizado. É você e Deus. É você e Deus. Na frequência do Espírito, você começa a desfrutar dos céus aqui. Na frequência do Espírito, você começa a desfrutar do sobrenatural, do que há no céu aqui, a paz que há no céu, a alegria que há no céu. A
atmosfera que há no céu, você começa a desfrutar aqui, no Espírito, no Espírito, no Espírito, no Espírito. Todas as vezes que nós terminamos o nosso culto e nós dizemos todos por um pleno avivamento, nós estamos dizendo: eu quero viver na frequência do Espírito. Eu quero viver nessa casa na frequência do Espírito. Eu quero conduzir os meus negócios na frequência do Espírito. Eu quero. Não é na força do meu braço. É na frequência do Espírito. E o Espírito e a igreja disse: vem. Eu quero alinhar com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer fazer na minha casa, eu quero que Ele encontrar em minha frequência para fazer isso. O que Deus quer fazer na vida dos meus filhos, eu quero que Deus encontre em minha frequência para operar isso. As pessoas que Deus quer curar, eu quero que Deus encontre em minha frequência para que eu seja o instrumento dessa cura. As pessoas que estão à beira do caminho, quase morto, eu quero que Deus encontre em minha frequência para levar vida a elas. Eu quero que o Espírito Santo encontre em mim uma frequência, para que eu ouça a sua voz, para que eu receba as revelações que Ele tem para mim, para este tempo, e para que eu possa derramar a Ele e nada ser perdido, porque nós estamos na mesma comunhão. Quantos me entendem, digam amém. Eu quero que você, onde que você estiver, quero que você ore ao Senhor essa oração. Quantas coisas podem acontecer na frequência do Espírito. Quantas bênçãos podem ser liberadas. Quantas portas podem se abrir. Quantas insoluções podem ser resolvidas. Quando nós estamos na frequência do Espírito Santo. Longe de mim de fazer tanto. Longe de mim de esforçar tanto, mas não resultar em nada. Longe de mim de operar tanto, mas isso não reflete nada na eternidade. Longe de mim de levantar cedo todos os dias, acordar, dormir tarde todos os dias, levantar cedo, dormir tarde, levantar cedo, dormir tarde, mas isso não transmite nada para a eternidade, porque não está na mesma frequência. Longe de mim. Eu não quero perder o meu tempo. Eu não quero perder as oportunidades. Eu quero viver. Eu quero viver exatamente da maneira que o Espírito propõe para eu viver. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua direção. Eu quero ouvir o que Ele tem para mim. Aonde que você estiver, qual é a área da sua vida mais desafiadora hoje? Peça ao Espírito Santo para que você esteja na frequência dele nessa direção. Que toda a transmissão que Deus quer fazer a você, chega ao seu coração, chega à sua mente, chega aos seus olhos, chega às suas emoções. Aonde que você estiver, tem um momento de oração, Clame ao Senhor para que você esteja nessa comunhão, para que você esteja nessa sintonia com o Espírito Santo, para que a sua oração, para que o seu louvor, para que o seu culto nunca venha a ser desperdiçado, por não estar segundo as motivações de Deus, por não estar segundo as intenções de Deus. Ore aonde que você estiver e clame por graça. Clame por esta sintonia. Clame por essa sintonia.
clame por essa sintonia, para que o fluxo dos céus não seja interrompido, mas que ele chegue a você, que ele te alcance, que ele te alcance, que ele te alcance.